né, de lavoura, análise de solo, foliar, porque a gente tem muitos talhões, né, que são diferentes, então a gente colhe essa análise toda para poder trabalhar de uma maneira diferente, específica para cada talhão, e para poder, quando começa a época da safra, a gente já tem a gente traça um planejamento de safra, né, para não chegar o café todo num dia só, uma vez, ser mais espaçado e chegar com um melhor índice de maturação. Lá na nossa propriedade, a gente não é 100% seletivo, né? A gente faz um trabalho de monitoramento, né, das variedades e das quadras, e a partir desse monitoramento que a gente separa o que vai ser seletivo e o que não vai ser, o que vai seguir um fluxo de safra. Tá. E aí, o que for para a parte de especial, a gente vai fazer uma colheita seletiva, diferente daqui também, porque a gente vai passar no máximo 2 vezes na lavoura, né? A gente faz a primeira colheita num ponto ideal de maturação, que a gente faz um acompanhamento, e aí depois a gente refaz, né, essa colheita da segunda passagem. Tanto que essa segunda a gente só vai misturar ela com a primeira, né, mesmo sendo da primeira safra, depois que foi feita uma análise sensorial, porque ela pode me dar problema. Tá, então vocês fazem o cupping dos cafés, provam. Saber depois se eu posso ou não misturar esse café. Sim. A maioria dos nossos cafés lá, tirando a parte que é de especial, é todo cereja, né, descascado. E aí a gente tenta trabalhar o especial e o nosso café de fluxo normal com o melhor padrão de qualidade possível. Né? Porque igual um dos professores que estava aqui falou, e eu acho que é muito importante, hoje em dia a gente vinha da cultura do muito café rio, né? Ou um café duro. Hoje a gente já tenta trabalhar, produzir um café de qualidade muito boa, mesmo sendo um café com a colheita que não seja seletiva. Né? A gente tenta pegar um índice de maturação maior para poder colher e aí para fazer um trabalho bacana. Aí esse café especial a gente faz ela seletiva, aí a gente só descasca mesmo, não tem lava e descasca. Eu acho que é importante a gente estar falando aqui muito, né, Jéssica, do planejamento e da questão a gente falou mais cedo do custo de produção também, né, então tem tudo a ver com a questão da colheita. Isso a gente conseguiu até ter um custo de produção bacana, né, que não fica tão alto, porque querendo ou não, a maioria da minha produção ainda é um café 80 pontos, 81, 82, né, não é a produção maior minha não é a de especial ainda. A gente tem lotes que são bons de especial, mas eu não consigo fazer tudo especial com toda essa de colheita. Porque do mesmo jeito que chega a minha propriedade, chega de todos, né, que estão em volta ao mesmo tempo. Então a mão de obra é complicada. E é muito raro também propriedades que conseguem ter 100%, né, do café especial. Praticamente você consegue colher de uma forma especial, né, nesse sentido de colher pensando no especial, mas nunca é 100%, né, da produção mesmo que você consegue. O que a gente conseguiu melhorar é porque a gente trabalha com parceria. Então, a gente, esse ano agora, a gente vai até introduzir com relação à parte para incentivar no café especial mesmo, a colheita mais seletiva, né? Então, o máximo de maturação do café, prêmios para os nossos parceiros, né? Aquele que conseguir me entregar uma quantidade maior com relação a café maduro, ele tem um prêmio, né? Que a gente vai estipular um valor para a gente poder conseguir melhorar ainda mais. Melhorar obrigada, Tiana, essa redução desse custo, você que está também nessa linha do cenário e tudo, como que você vê, Jéssica, essa questão essa importância de você ter esse planejamento, né, na propriedade? A colheita na região de montanha, ela é o principal gargalo, né? Assim, para os produtores é o maior custo, de em torno de 35% a 40% do custo operacional do café. Só que é uma atividade social, né? É o único momento que a gente realmente distribui renda. Por isso que você tem essa aglomeração de pessoas aqui, né? É o único momento. Então é um paradigma, né? Eu quero reduzir, mas é o momento que a gente faz o social do café, entendeu? Tal. A gente reclama tantas vezes do custo, mas é tão interessante que às vezes a gente paga 10 vezes mais para fazer a coleta seletiva. Então, o negócio é o objetivo do produtor, né? O que eu estou querendo na minha propriedade, né? O que eu posso fazer, entendeu?
Porque até no café commodity, no nosso café do dia a dia, a gente tem muitos artifícios, muitas estratégias para melhorar a eficiência da colheita. E o nosso trabalhador, ou até o próprio produtor, a gente tem muito medo de mudar, entendeu? Porque o cara não quer entrar na lavoura, entendeu? Se vão fazer uma poda programada, mas aí... Então, muito medo de sair do que a gente faz ali rotineiramente, né? E a bienalidade, a nossa bienalidade também onera muito. A gente, vendo os dados aí, fazendo revisão bibliográfica, você vê que um trabalhador manual, ele colhe em média 800, nem 1 litro de café por minuto. Quem colhe café aí pode afirmar isso aí. Quando você tem uma lavoura na bienalidade, né, que está com menos de 25 sacas por hectare, cai para 400 ml, meio litro de café por minuto, né? E aí você tem várias, enfim, poda, safra zero e tal, nem falando de coleta seletiva ainda, né? Que dá pra gente melhorar isso, entendeu? E a gente precisa melhorar. Porque para ser um processo mais rápido, entendeu? Só para ser um processo mais rápido. Porque a gente está na região mais úmida e tal, vai ter problema de bebida rio. Porque acertar é muito difícil ali. Porque a fruta vai ficar no seu ponto ideal, ok. Quem tem experiência aí 2 semanas, você consegue ter, se tudo estiver bem, né? Tá ali no ponto ideal até eu conseguir pegar. Então, como é que você vai passar em todo o parque cafeiro, né? Então, reduzir custo, falar em custo e tal, é desde o plantio. Qual a variedade que eu tenho, média, separar, né, os talhões, espaçamento. Se eu tenho uma lavoura fechada, igual na época que eu sofria quando era criança, lá 2 por 1, essa lavoura existe ainda lá, né? Então, de pôr fogo nela. Mas faz safra zero, gente, não tem como. Você tem 1,60 m, o pé de café tem 3 metros e tem café em 40 centímetros acima, né? Sim. Então, assim... Utilizar as técnicas também que existem, né? Exatamente. A gente já tem uma pergunta aqui, mas é uma pergunta mais sobre o pós-colheita. Mas eu vou fazer para o Zucon rapidamente por conta que o tema, como é colheita, a gente vai ter também o tema, né, do pós-colheita. A pergunta é como você faz a secagem? O que você utiliza? Estufa, secador? Como que você trabalha? Veja bem... Pela quantidade até, né, de cafés e tudo que vocês produzem. Em 2013, eu comecei... na verdade, foi em 2009, né? Eu implantei um aerador na fazenda, porque o meu maior gargalo, pela quantidade de café colhido por dia, era eliminar terreiro, né? Na Fazenda Santa Clara tinha 300 hectares de café e somente 2.000 metros de terreiro. Chegava até 1.000 medidas por dia de 80 litros na moega. Como eu disse, era fluxo, então eu usava o aerador. O aerador, eu descascava esse café, jogava na caixa de tegoma, deixava 12 horas, né? No outro dia, para fazer o fule, né? Um café extremamente lavado, jogava no desmisturador mecânico, jogava para o aerador. O aerador é um sistema de calor que na massa passa com 50 graus, né? A fornalha. E ele, dentro do aerador, ele só consegue se mover se realmente ele enxugar. E não pode ter mucilagem nesses cafés, para ter uma eficiência melhor. E disso, passava no aerador, logo após tinha uma aeração, que esse café ele tinha que ser resfriado mais rápido possível, né? E aí ele caminhava diretamente para o secador rotativo. Esse processo eu eliminou 12 horas da seca em terreiro. E com isso eu consegui igualar toda a produção da semana. Porque tinha semana que eu fechava 2 contêineres de Foley, com as mesmas características, com a mesma qualidade. Então eu conseguia padronizar esses cafés. E o interessante é que passava no aerador, secagem, com 72 horas, esse café já estava descansado, já pilando, e se tivesse embarque para fazer naquele mês, ele já estava apto também para estar exportando esse café. E assim, diminuiu muito a questão da mão de obra. É por isso que a questão de você estar despolpando o café, né, para diminuir o volume.
eu colhia 800 mil medidas por dia. No final do dia, né, no outro dia seguinte, eu estava fazendo aquela movimentação desse café com 600 medidas. E sem Nossa, falar a diminuição de custo também em relação a isso, porque é bem muito mais fácil você secar, né, um café em pergaminho que o natural com a própria casca e a mucilagem. Então, conseguia também diminuir o tempo de seca, de caloria e energia também nesse sentido. Interessante. Vocês fazem lá, Tiana, a medição do açúcar, do café do Brix? Como que é esse processo? Com relação à medição, a gente faz no início, né, final de abril, e aí, pelo Brix, a gente já começa a separar quais as quadras que vão ser trabalhadas para especial. Para a gente lá, com relação à variedade, realmente faz diferença, né? Igual no caso nosso, a gente trabalha com 785 e o 785 não tem. A gente já coloca ele como um fluxo de safra mesmo, porque para a qualidade ele não vai. A gente consegue ter uma qualidade melhor com os nossos catuai amarelo. Então, a gente começa a fazer medição, a gente viu que tem uma medição legal, a gente já separa aquela quadra. E aí, a partir daí, a gente já começa a preparar os cafés, para café especial. Legal. Todo mundo sabe aqui como que faz essa medição? Porque eu acho que é importante a gente ter equipamentos, né, apropriados para isso. Acho que é legal você falar, porque eu estou em grupos, às vezes, de produtores e o pessoal tem dúvida de como funciona, né? A gente... Eu falo a verdade, eu uso o Brix, mas eu gosto mais de usar a boca, sabe? É isso que eu ia falar. Não, eu uso o Brix, não tem como. Mas com relação à separação de café mesmo, porque eu gosto muito de lavoura, então você já sabe... aí eu já vou, igual, aí com relação, vou de novo, cadê o professor que falou da cor da casca? A gente tem, o seu Tarcísio também falou que ele também conversa muito com o pé de café. Tem na mesma face, o mesmo pedaço de terra, dividido. A única coisa que divide uma quadra da outra é um que é um catuai amarelo e o outro um catuai vermelho, é um pé de abacate, que a gente sabe onde que é divisa. Esse café do catuai amarelo, ele deu uma, assim, sensacional com relação ao outro do lado. Até no dia que a gente tem um agrônomo que acompanha a gente há bem tempo, a gente foi medir o Brix, na hora que eu coloquei na boca, eu falei assim, Sérgio, não precisa nem medir, porque esse aqui está muito melhor, né, do que o outro que estava do lado. Mas a gente acompanha com o medidor, mas eu prefiro o paladar. A experiência é o que fala mais, né, aí no paladar, mas né? O aparelhinho é muito barato, eu acho que vale a pena todo produtor ter, né, ou então, se não tem, compra de 2 aí, que vale super a pena, pra gente poder, porque tem café que não vai dar, né, não tem doçura, então por que você fica, no meu caso, eu não posso perder tempo de safra com um café que eu sei que não vai dar 80, não posso, né, por mais que eu trabalhe com ele não vai me dar 82, nem 83 pontos. Então, esse café já entra normal mesmo, pra gente tentar fazer o melhor que ele pode oferecer. Sim, sim. Tô vendo um burburinho. Acho que o pessoal tá gostando desse tema aí, né? Gente, podem mandar perguntas que a gente vai fazendo aqui também, vai perguntando para eles. Temos 3 aqui produtores que estão super, né, conhecendo o tema, então acho que é importante. E aí, para identificar a hora de iniciar, então, a colheita, além dessa parte toda, né, de você fazer uma medição, etc., tem as variedades, né, cada uma tem o seu momento. Como que vocês trabalham assim, agora vamos falar, vocês falaram de planejamento em geral, mas como que é, né, esse planejamento? Quem que quer? No meu caso, né, no caso nosso, meu marido, a gente senta antes da safra, e aí a gente já começa com o Brix, e aí, geralmente, os nossos, né, 785 já chegam primeiro, então a gente começa a nossa colheita por ele, né, para dar tempo dos catuais que vão vir, que tem uma qualidade muito melhor, doçura muito maior, chegar no seu ponto de maturação. Eu não consigo fazer tudo, né, a colheita toda madura, então eu realmente começo a colheita com café verde. Mas aí a gente também foi estudando e tentando trabalhar uma maneira de seca de café verde melhor possível, né? Esse ano a gente conseguiu um padrão de café verde muito bonito, que a gente colocava ele muito, né, um cereja, e a gente conseguiu produzir um café bacana, mesmo sendo verde. Mas a gente tenta pegar com o mínimo possível, né, de verde e começar a nossa colheita, porque lá ou é manual ou é por derriça. Tá. A gente trabalha dessa maneira.
Legal. E até eu quero perguntar assim para vocês, quem que anota antes de começar a colheita, quem que toma nota assim dos cafés? Tem um caderninho? Tem que ter? Ninguém? Beneval? Você não faz isso?